Segundo livro dos Reis, 4, 8 a 37. Nós vamos fazer uma leitura responsiva desse texto. Eu leio o verso 8 e vocês os ímpares até ao final, até o 37. Segundo Reis 4, 8 em diante. Diz assim a palavra de Deus. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Façamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. Chamando a ele, ela se pôs diante do profeta. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Disse-lhe o profeta: por esse tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Tendo crescido o menino, saiu certo dia ter com seu pai, que estava com os segadores. Ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. Chamou a seu marido e lhe disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Então fez ela albardar a jumenta e disse ao moço: guia e anda, não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Corre ao seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo, com teu marido, com o menino? Ela respondeu: tudo bem. Disse ela: pedi eu a meu senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes? Porém disse a mãe do menino: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Então se levantou e andou no quarto uma vez de lá para cá, e tornou a subir, e se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes, e abriu os olhos.
Então chamou a Geazi e disse: chama a sunamita. Ele a chamou e, apresentando-se ela ao profeta, esse lhe disse: toma o teu filho. Ela pegou, lançou-se aos pés dele e prostrou-se em terra, tomou o seu filho. Senhor, fala ao nosso coração pela palavra que acabamos de ler. Queremos conhecer o Senhor, saber a tua vontade e dispor o nosso coração para andar nos caminhos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, os nossos dias são marcados por ser um tempo do descompromisso. As pessoas assumem determinadas empreitadas, tarefas, mas não significa que elas serão realizadas. Prazos não são atendidos, acordos não são cumpridos, não há compromisso com a verdade. Os políticos se fazem de esquecidos das promessas feitas em campanha, muito rapidamente, tão logo passa a eleição. Clientes são orientados por seus representantes legais a não dizerem toda a verdade, sob a suposição de que isso não se configura em mentira propriamente dita. Falta comprometimento. Tudo isso se reflete no pouco valor que se dá a instituições milenares, a começar da família, a começar do matrimônio, a começar da aliança de um casal. Os ídolos da nossa sociedade são indivíduos que dão pouco ou nenhum valor ao casamento. Aliás, muito, porque se casam muitas vezes. Então eles têm muita experiência com isso. E são modelos, são exemplos que são conclamados a serem acompanhados e seguidos. É o descompromisso. A igreja também acaba sendo afetada por esse espírito do descompromisso. A profissão de fé que fazemos em ato público e solene na presença dos ministros, com a igreja e na presença do Senhor, acaba não passando de um rito necessário, esperado, motivado por família, por amigos, mas apenas um rito. Os preceitos morais que afirmamos parecem em descompasso com a modernidade. A gente afirma a justiça, a verdade, a honestidade. Hoje é diferente, então a gente acha um jeitinho para fazer assim uma acomodação para parecermos mais modernos. E as virtudes espirituais são buscadas apenas para trazer algum benefício imediato. Então eu oro, eu leio a palavra, eu vou ao culto, eu assumo até alguma incumbência na igreja, porque isso vai trazer um benefício que eu estou precisando, geralmente, ou de ordem da saúde física ou da necessidade de recursos materiais. Mas ainda prevalece o espírito da falta de compromisso. O texto que nós acabamos de ler, do segundo livro dos Reis, tem 5 personagens. O profeta Eliseu, o seu assistente Geazi, a mulher sunamita, seu marido e o filho deles. Todos têm o seu lugar e importância, mas sem dúvida nenhuma, o centro da atenção recai sobre Eliseu, o homem de Deus. 7 vezes nesta passagem, se você observar, é citado Eliseu não como profeta, mas como homem de Deus, santo homem de Deus, varão de Deus. Mas isso não tem nada a ver com Eliseu em si. Eliseu mesmo nem era lá uma figura muito simpática. Quando você vem aqui para o capítulo 2 do livro de Reis, você vê que ele ficou bravo com uma molecadinha, chamou ele de calvo, né? Ele não gostava de ser chamado de careca. Eu também não gosto, viu? Já quero dizer desde já para você, viu? Para não ter que amaldiçoar você, né? Só chama assim de pouca telha, alguma coisa assim que é mais suave, né? Então Eliseu não é dessas figuras mais simpáticas. A impressão que sempre me fica é que Elias, o mentor de Eliseu, era um homem até bastante tratável, mais liberal nos contatos, e formou em Eliseu aquela seriedade, compromisso profético, mas acho que Eliseu levou as últimas consequências no seu modo de tratar. Por isso eu afirmo, Eliseu não é o centro pela pessoa dele, mas pelo que ele representa. Eliseu representa os discípulos do Senhor. Eliseu representa
o povo de Deus. Eliseu representa a obra propriamente do Senhor, a missão que está em curso. Ele é um missionário que está tamanhamente identificado com a missão, que falar de Eliseu é falar da missão, falar de Eliseu é falar da igreja de Deus, falar de Eliseu é falar da pregação que a igreja, o povo de Deus deve fazer. Eliseu, sim, nos representa muito bem. E aí, quando é inserido no diálogo com Eliseu, na convivência com Eliseu, a mulher sunamita, nós observamos que esta mulher, que acaba servindo, cuidando, ajudando, atendendo, interagindo com o profeta Eliseu, na verdade, ela está mostrando o seu compromisso com a obra do Senhor. Se ela simpatizou com Eliseu, se ela achou Eliseu uma figura interessante, no fundo e ao cabo das coisas se encontra o compromisso com a obra do Senhor. E eu gostaria de trabalhar esse tema com a igreja, à luz do texto que nós lemos, destacando algumas lições. A primeira delas é que quem se acha comprometido com a obra de Deus, vê a necessidade e busca atendê-la. O texto bíblico se inicia nos dando conta de que Eliseu passava pelo lugar chamado Sunem, onde ali morava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Ela deve ter olhado para ele e falou: esse camarada está muito magro, está meio fraco, eu tenho alimentos aqui, disse: você vai comer lá em casa. E aí ele virou freguês. E aí não tinha vez que ele passasse por ali que ele não desse uma paradinha técnica e almoçasse, jantasse, fizesse um dia de jejum, algum tipo de refeição. Mas aí um dia ela disse ao seu marido: vejo que este passa sempre por nós, é santo homem de Deus, representante do povo de Deus. A gente pode fazer alguma coisa a mais. Façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e vamos ali montar um lugarzinho para ele ficar hospedado. A sunamita primeiramente deu algumas refeições ao homem de Deus, viu que era pouco e resolveu prover-lhe uma hospedagem mais regular, continuada, para que ele pudesse fazer melhor a obra de Deus. Quem está comprometido com a obra de Deus vê a necessidade e busca os meios e cria a maneira e vai atrás do preenchimento daquela necessidade. Foi isso que a sunamita fez. E alguns requisitos se exigiram dela. Eu destaco pelo menos 3. O primeiro deles, ela teve que abrir mão de não ser incomodada, que é uma coisa que a gente sempre fica um pouquinho com o pé atrás, né? Quando a gente pensa que vai ter alguém estranho na nossa casa, que de vez em quando vai passar por lá, que vai mudar a nossa rotina, a gente repensa muitas vezes se vai hospedar, se vai dar guarida. A gente pensa que regularmente vai ter uma reunião de um grupo familiar na nossa casa, a gente vai mudar a nossa rotina. O requisito primeiro aqui foi abrir mão de não ser incomodado, sair da sua zona de conforto. Eliseu iria morar em sua casa vez por outra, iria mudar a sua vida. Mas como ela é alguém comprometida com a obra de Deus, ela viu a necessidade e passou por cima desta realidade, atendeu a este requisito. Segundo requisito, dispor de recursos financeiros. Aí você vai me dizer: mas ela era rica, pastor. E quem diz que os ricos são liberais? E quem afirma que quem tem mais para dar, dá mais? Tenho observado ao longo de 31 anos de ministério pastoral que, se nós contarmos com aqueles que são mais aquinhoados, nós estamos perdidos. Nós contamos com os que são obedientes, com os que são fiéis, com os que se comprometem e cumprem o seu compromisso. Esta mulher, por acaso, era rica e dispôs de recursos materiais. Você não precisa ser rico, nem remediado. Pode ser bastante limitado nas suas finanças, mas se você quer compromisso com a obra de Deus, você precisa, vendo a necessidade, ir na direção do seu atendimento. Agora, se você tem um pouquinho mais, pense bem, a responsabilidade é maior sobre os seus ombros. O terceiro requisito que ela atendeu: convencer outros do seu projeto, no caso o marido dela. Ela tinha que dizer: olha, nós vamos mudar aqui a nossa rotina, e às vezes não é fácil. Quando nós queremos fazer uma obra
e convencer não necessariamente a família, às vezes é um companheiro da comunidade, é alguém que senta lado a lado conosco na casa de Deus. Vamos fazer isso? Convencer as pessoas não é uma tarefa fácil. Nós que estamos na lide de tantas instâncias da igreja, é uma tarefa que só o Espírito Santo realmente pode convencer, não só da salvação, mas da necessidade de empreender projetos. Mas ela viu a necessidade e não se deixou vencer pelas dificuldades, preencheu todos os requisitos. A necessidade deve ser atendida de maneira pontual. Mesmo sendo rica, ela compõe o quartinho lá em cima, com cama, mesa, cadeira e candeeiro. Nós não precisamos de luxo, nós não precisamos aparentar uma condição exacerbada, nós apenas precisamos ver o que está faltando, o que é necessário. O Conselho da Igreja, há alguns meses passados, trabalhando a campanha que está em curso, elegeu uma série de coisas que precisam ser atendidas. Desde termos uma melhor distribuição da energia elétrica, que graças a Deus temos uma boa carga, mas precisa ser melhor distribuída, de atendimento da melhoria dos aspectos da igreja. Não queremos luxo, optamos por ser discretos, inclusive. Desde que viemos para este espaço de adoração, vai fazer agora 6 anos que estamos aqui, você acredita nisso? Bem despojado, simples, mas necessário. Quem está comprometido com a obra de Deus, vê a necessidade e busca atendê-la. Quais são as necessidades que clamam pela nossa participação, meus irmãos? Há algum ministério a ser assumido que você está vendo, está faltando alguém lá, eu vou lá. Nós precisamos de professores de escola dominical, nós precisamos de líderes de núcleos familiares, nós precisamos de gente assumindo as nossas sociedades internas e seus departamentos, as congregações. Ou quem sabe a necessidade que clama pela sua participação é um incremento na sua contribuição econômico-financeira, ou até um projeto a ser iniciado, um novo ministério, que Deus está tocando o seu coração, não temos aqui, você vai empreender isso. Tenho certeza de que você percebe que não deve seguir o espírito do mundo, do descompromisso, e quer compromisso com a obra de Deus. Então você será daqueles que, vendo a necessidade, vai buscar atender, como a sunamita. Mas há uma segunda lição que nós observamos nessa passagem, é que quem se acha comprometido com a obra de Deus não tem interesse pessoal, somente o do reino de Deus. A gratidão do homem de Deus, Eliseu, o profeta, o fez indagar da sunamita o que se poderia fazer por ela. A resposta dela foi notável. Usou do expediente de Geazi, e ela no versículo 13 responde simplesmente assim: habito no meio do meu povo. Não me tome pelo fato de ter mais bens, querer parecer mais, esperar reconhecimento, aplausos. Sou uma pessoa simples, sou uma pessoa modesta. Em outras palavras, debaixo dessa expressão, habito no meio do povo, ela quer dizer, não tem expectativa de tratamento diferenciado. Às vezes eu sou surpreendido por alguns crentes. São crentes, não desconfio da fé que tem no Senhor Jesus, mas que pelo que já fizeram pela causa parecem esperar grandes reconhecimentos, diplomas, certificados, menções honrosas. Quem tem compromisso com a obra do Senhor não faz pensando nisso. Se receber, até porque a Bíblia ensina a quem honra, honra, e às vezes a gente é distraído e não toma essa providência. Benditos são aqueles que nos lembram de fazer estas menções, mas quem faz não está esperando, porque o interesse não é pessoal, é o interesse do reino. Fica a pergunta: o que é que nos motiva a servir no reino de Deus? Quais são os instrumentos que nos estimulam a obra? O que é um motor para a gente arregaçar as mangas, tomar a mão no arado, sem olhar para trás e avançar? Eu respondo: se há algo além do próprio Deus e o seu reino, então nós precisamos rever toda a nossa motivação. Qualquer coisa que concorra com a motivação que vem daquele que nos chamou e do reino dele, nós precisamos rever
as nossas motivações. Jesus falou sobre isso, dando a máxima prioridade ao reino. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, justiça contida nesse reino, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Meus irmãos, buscar o reino implica em duas coisas. Primeiro, uma resolução, depois, uma convicção. A resolução vem antes da convicção. A resolução significa atender à determinação do coração de priorizar o reino. Eu tomei essa decisão e pronto. Venha o que vier, aconteça o que for, eu tomei esta decisão, esta resolução. Agora, a convicção, ela se encaixa no fato de que nós confiamos todos os cuidados a Deus. Afinal, as demais coisas serão resolvidas, serão acrescentadas. É a convicção de que o Senhor é fiel. De confiar a Deus todas as nossas preocupações. Porque o nosso interesse é o reino. Não é o interesse particular, não é o interesse pessoal. Mas ao lado destas lições que já extraímos aqui, nós avançamos para aprender também que quem se acha comprometido com a obra do Senhor também pode passar por sérias aflições. Chegamos ao ápice desta história, dramático. Mesmo aquela mulher dizendo, não preciso de nada, não quero reconhecimento. Houve uma insistência e Geazi tem umas histórias interessantes. No capítulo 5, ele quis tirar partido da cura de Naamã, foi buscar para trás um recurso, é atacado de lepra. Era um menino, um discípulo meio rebelde. O Geazi deu a ideia, falou, ela não tem filho, o marido dela é muito idoso, quem sabe um filho resolve isso. E o filho que não foi propriamente pedido, veio como uma graça especial, agora é morto. Desde que ela pensou em receber Eliseu na sua casa para refeições, construiu um quartinho em cima bastante despojado. Até este momento, provavelmente passaram-se 10, 12 anos, ele já era um meninão grande. Então, o intercâmbio entre eles já era bastante prolongado. E esse menino tem uma doença repentina. Ai, minha cabeça! Talvez um derrame cerebral. Acontece também com crianças. Meus irmãos, a teoria de que aos servos de Deus não acontecem dilemas e tribulações é absolutamente falsa. E se alguém diz isso para você, diretamente, por meios de comunicação, por literatura que você usa, abomine. Só para lembrar, José foi jogado no calabouço, Moisés teve que fugir para o deserto, Davi foi perseguido, Jeremias foi lançado no poço, Paulo chicoteado, Tiago decepado. Não há espaço para a banal prosperidade na teologia bíblica. Prosperidade é coisa séria na Bíblia, não é barganha. Não é imunização, vacina contra lutas e dificuldades. Voltamos à questão, meus irmãos, da motivação. Agora vista pelo outro lado, nas perdas, nos danos, nos prejuízos, nos infortúnios, deixaremos de servir a Deus? Não estamos recebendo o que esperávamos, então deixamos de servir a Deus? Ou melhor, tais realidades seriam a nossa escusa para não servirmos com tanta consagração? A coisa está apertada, minha vida está difícil, então eu tenho boas desculpas para não servir a Deus. Estou doente, estou endividado, estou preocupado. É bom lembrar que mesmo gente compromissada com a obra de Deus pode passar por sérios reveses. A sunamita, é fato, o texto registra, ficou amargurada com aquela situação toda, mas hora nenhuma ela desistiu do compromisso com a obra de Deus. Por isso, nós vamos à derradeira lição. Quem se acha comprometido com a obra de Deus, persevera até o fim. O filho morre nos braços da mulher, da mãe, ao meio-dia. Sol a pino. Expectativa
de uma tarde de esperança, de cura. Ela está ali acarinhando o seu filho e ele falece no seu colo. O que ela faz a partir daqui? Nós podemos imaginar algumas coisas que não estão no texto e que com certeza pode ter sido verdade, mas eu quero pensar naquilo que está no texto. E eu elenquei aqui 7 coisas que ela fez a partir desse momento que mostram a sua perseverança, o seu compromisso. Ela, desde que conheceu o homem de Deus, que representa a obra de Deus, ela começou a servir, atender às necessidades, não buscar interesse pessoal, senão do reino de Deus. E agora, nesta hora difícil, ela não muda. Ela reafirma o seu pensamento. Primeira providência, deixou o menino sobre a cama do profeta. Quem sabe ali aquela cama não seria até um espaço para ver algum milagre, não sei. Mas ela não ficou naquilo. Ela montou uma comitiva e foi na direção de Eliseu, uma pequena comitiva. Fez mais, enfrentou a eventual oposição do marido. Onde é que você vai? Mas hoje não é festa da lua nova, você vai procurar o profeta, por quê? Ela disse, não tem problema, deixa eu ir embora. Quarta providência, apressou o passo e fez questão de dizer isso. Olha, não se detenha, só a hora que eu disser, para parar que você para. Saia a galope. Quinta providência, não perdeu nem tempo com Geazi. Às vezes a gente acha que ela estava meio fora de si quando o Geazi perguntou para ela, vai tudo bem com você, com o teu marido, teu menino? Ela diz assim, tudo bem. Tudo bem que ela diz assim, não é com você o meu negócio é com a obra de Deus, o meu negócio é com o profeta, o santo homem de Deus. Às vezes a gente fica rodeando o toco. Ela foi direto ao ponto. Sexta providência, mesmo com a medida que Eliseu tomou de enviar Geazi lá na frente para botar o cajado dele e tal, ela foi clara. Só saio daqui com o homem de Deus. Não vou largar o teu pé. O meu negócio é com você, Eliseu. Com filho, sem filho, marido, sem marido, com quarto, com poucos móveis ou muitos. O meu negócio é com a obra de Deus. E por fim, ela ficou de plantão até que Eliseu lhe entregou o filho vivo. Versículo 6. O profeta chamou e, apresentando-se ela ao profeta, ele disse, toma o teu filho. Será que a mesma perseverança tem norteado a nossa vida cristã? O nosso compromisso com a causa? A nossa profissão de fé que é reiterada e ratificada a cada dia, especialmente em momentos como esse de culto de adoração comunitário, é um exemplo, é um paradigma para nós. E se porventura não temos observado isso no nosso comportamento, é tempo de rever as coisas. Por isso eu pergunto, em que altura deixamos o nosso compromisso com a obra de Deus? Foi agora há pouco? Foi há muito tempo? Estamos prestes a deixar? Precisamos retornar para onde ficamos parados e retomar de lá a nossa caminhada. Curve a sua fronte, vamos orar.